Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa: onde Deus é honrado, Ele tem espaço para agir. Amém? Quando a gente honra de verdade, quando a gente canta de verdade, quando a gente declara cada palavra da canção, nós estamos criando uma atmosfera de adoração, uma atmosfera onde Deus é honrado, onde Deus é adorado por quem Ele é. É a igreja do Senhor, nós, o seu povo, falando: Deus, nós reconhecemos que o Senhor é santo, puro, justo, poderoso. E quando Deus é exaltado, Ele tem espaço para agir nas nossas vidas. E o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite. Quem crê diz amém. Amém, glória a Deus. Quantos pais estão presentes aqui hoje? Faz assim com a sua mão, deixa eu ver. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria um grande aplauso para esses pais, pode ser? Glória a Deus. Amém. Quem está perto do seu pai, tem o privilégio de estar perto do seu pai hoje? Faz assim com a mão, deixa eu ver. Está aí do seu lado? Então vira aí para o seu pai e fala: eu te amo, pai. Te amo, obrigada. Amém, glória a Deus. Deus, Ele escolheu ser chamado de pai. Deus falou assim, olha, através de Jesus, falou assim: quando vocês forem orar, Ele podia ter falado qualquer nome. Ele poderia ter começado: olha, quando vocês forem orar, façam assim: ó Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter falado: ó Yahvé, ó Jeová Shalom. Ele poderia ter falado qualquer um dos nomes de Deus. Mas Ele falou: quando vocês forem orar, falem assim: Pai. É lindo, né? Ele escolheu ser chamado de pai. Então você que é um pai, você tem um privilégio muito grande. Deus se comparou a você quando Ele quis se relacionar conosco. Eita. Glória a Deus. Quantos são filhos de Deus nesse lugar? Fala amém. Amém, amém, amém. E eu queria hoje fazer um exercício aqui com vocês. Pode ser? Eu vi uma frase: a diferença do otimista e do pessimista, que é mais ou menos assim. Os pais ganharam um presente hoje, Dia dos Pais. Diz que tinha 2 crianças que ganharam um presente. Eles eram 2 meninos, e um era otimista e o outro era pessimista. E aí, um ganhou uma bicicleta de presente. E o outro ganhou uma caixa cheia de estrume de cavalo, cocô de cavalo. E o menino que abriu, abriu a bicicleta, abriu o pacote, chegou a bicicleta. Ele: caramba, uma bicicleta. Puxa, eu não sei andar de bicicleta. Já vi tudo, vou cair, quebrar a cabeça, vou me ralar, né? Já olhou para a bicicleta assim. E o outro menino abriu a caixa dele cheia de cocô de cavalo. Ele: caramba, ganhei um cavalo, né? Depende daquilo que você... E hoje eu quero propor esse exercício de fé. Eu sei que muitos dos que estão aqui tiveram uma relação difícil com seus pais. Eu sei que alguns dos que estão aqui hoje nunca conheceram o seu pai. Eu sei que alguns dos que estão aqui não têm o nome do seu pai na sua certidão de nascimento, e isso sempre foi uma dor muito grande para você. Eu sei que alguns aqui, ao invés de receberem amor e proteção do seu pai, receberam agressão em palavras e agressão física. Eu sei que a falta da paternidade, ela gera consequências muito grandes na nossa vida. Mas hoje você entrou nesse lugar, não para olhar para esse sermão ou para esse momento que nós vamos viver aqui e falar: eu não tive um pai. Mas eu quero que você entre nesse lugar sabendo, olhando talvez para aquilo que a vida te trouxe e falando assim: o meu pai da terra pode não ter existido, eu posso não ter conhecido, pode não ter sido um bom pai, mas eu nunca fui abandonado. Eu quero declarar sobre a sua vida que no reino de Deus não existem órfãos. No reino de Deus todos, eu, você, a pessoa que está do seu lado, todos nós fomos adotados pelo Pai Celestial. E aquilo que o nosso pai terreno não soube nos dar, aquilo que o nosso pai terreno foi incapaz de nos dar, aquilo que o nosso pai terreno talvez faltou, o nosso Pai Celestial nunca faltou. Você não é um acidente de percurso, você é plano de Deus, você é filho de Deus. O seu pai vai te suprir cada uma das suas necessidades. O seu pai te ama com amor incondicional. O seu pai está aqui para tocar a sua vida e para restaurar hoje a paternidade dele sobre você. O seu pai está aqui
para dizer, olha, talvez a sua história de paternidade com seu pai foi terrível, mas você está aqui porque a próxima geração vai ser melhor do que a anterior, porque aqui nós temos uma igreja viva, uma igreja que fez as pazes com a paternidade do Pai Celestial, e nós vamos criar uma geração melhor, nós vamos criar uma geração restaurada, nós vamos criar uma geração com os valores certos de paternidade. Posso ouvir um amém? No reino de Deus não existem órfãos. Todos foram adotados. Todos foram adotados. Amém, né, pastor? E eu estava reservando isso para falar lá no final, era meu ponto 4. Mas vai ser aqui o início, a introdução da minha palavra. Sabe por quê? Porque eu estava ali, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que tem pessoas que na hora que eu começasse a falar de pai aqui, iam fechar o seu coração e não iam aproveitar nada dessa palavra. Mas Deus pediu para que eu adiantasse o último ponto, guardasse o que estava de melhor para o final, trouxesse para o início, por amor a você, porque Ele te trouxe nesse lugar e Ele quer restaurar a sua vida e Ele vai fazer isso agora. Hoje você vai fazer as pazes com a paternidade de Deus. Hoje nós vamos quebrar o poder da paternidade ruim que você recebeu, e nós vamos substituir pela paternidade perfeita do seu Pai Celestial. Deus pediu para eu falar isso em primeiro lugar nessa noite, porque algumas pessoas que estão aqui precisam estar com o coração totalmente aberto. Você é filho de Deus, e Deus não se parece com o pai que você teve nessa terra. Deus é perfeito, Deus é amor. E você está no seu coração pensando assim, então por que que Ele permitiu que eu passasse pelas coisas que eu passei? Porque Ele é amor. Como assim? Amor pressupõe liberdade. Grave isso no seu coração. Só existe amor se tem liberdade. Se eu crio alguém e eu manipulo os sentimentos dessa pessoa para que a única alternativa que ela tenha seja me amar, essa pessoa me ama? Ela não tem escolha. A pessoa só ama se ela tem a escolha de não amar, não é verdade? Você só ama. Por que você ama seu marido, a sua esposa? Porque você escolheu amar essa pessoa. Você tem a oportunidade, a possibilidade de não amar. O amor, ele pressupõe liberdade. E é justamente porque Deus é um Deus de liberdade e amor que, infelizmente, algumas pessoas escolhem caminhar um caminho que Ele não planejou. Algumas pessoas escolhem se afastar dele. Algumas pessoas escolhem viver sobre a sua própria justiça. Algumas pessoas escolhem o caminho do pecado, o caminho da maldade, o caminho longe de Deus. E é por isso que nós temos as tragédias que nós temos no mundo. Por que que Deus não evitou? Porque Deus é amor. E onde há amor, existe liberdade. Se não tiver liberdade, não existe amor. Liberdade, inclusive, para errar. Ah, mas se fosse um filho meu, eu não ia permitir que ele fizesse alguma coisa amar. Como é que você ia fazer isso, querido? Como que você pode evitar que o seu filho coloque o dedinho na tomada? Você ensina. Se você vê, às vezes você dá até um tapinho na mão, né? Não pode, menino, tu vai morrer. Mas tem como você vigiar 24 horas por dia pro resto da sua vida seu filho? Só tem um jeito, se você trancar ele, amarrar ele na cama, assim, ó, todinho. Que pai seria esse se amarrasse seu filho na cama? Vocês estão entendendo? A única maneira de Deus não permitir que nós errássemos seria Ele nos trancafiando completamente, nos amarrando completamente. E que tipo de vida nós teríamos amarrado? Vocês conseguem entender o que eu estou falando até aqui? A liberdade e o amor, eles andam de mãos dadas. E, infelizmente, algumas pessoas usam mal a sua liberdade e escolhem um caminho que machuca os outros. Escolhem um caminho de abandono, escolhem um caminho de pecado. Mas nós escolhemos o caminho do amor. Nós escolhemos usar a nossa liberdade e servir a Cristo com as nossas vidas. Nós escolhemos, como a palavra diz, o caminho da bênção e não o caminho da maldição. Nós decidimos seguir ao Senhor e guardar o nosso coração em santidade. Nós escolhemos viver o caminho que Cristo separou para nós. Quem está comigo fala amém. Então eu estou começando isso, estou adiantando o final para o início, para falar para você que está aqui hoje. Deus te trouxe aqui principalmente para restaurar a paternidade dele na sua vida. Não existem órfãos no reino de Deus. Se você está perto de alguém, veio com essa pessoa, olha para ela com olhos de amor e fala, não existem órfãos no reino de Deus. Agora põe a mão no seu coração e fala, eu fui adotado. Eu tenho um pai. E o meu pai é perfeito. Ainda
que o meu pai terreno não tenha sido. Amém? Amém. Acho que agora a gente pode continuar. Em maio, eu acho que foi maio, eu preguei no Dia das Mães. Eu tive o privilégio de pregar no Dia das Mães, só tendo o privilégio de pregar no Dia dos Pais. Eu sou abençoada. E eu fiz uma mensagem falando o que eu aprendi sobre Deus observando a minha mãe. Então, eu acho que nada mais justo do que o tema dessa ministração ser o que eu aprendi sobre Deus observando meu pai. Que não está aqui, mas acho que deve estar ouvindo pela internet. Inclusive, pessoas da internet, que Deus abençoe, pais. Feliz Dia dos Pais. Escreve aí no chat de onde você está ouvindo, de onde você está vendo a gente, quantas pessoas tem junto com você. Depois o pessoal vai me contar o resultado aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que eu aprendi sobre Deus observando meu pai? Pais que estão aqui, pais que estão escolhendo o caminho do bem, o caminho da cruz, o caminho da santificação, os seus filhos vão aprender sobre Deus. Antes de aprender na Bíblia, eles vão aprender olhando para vocês. Antes de conhecer a teoria de quem é Deus, eles vão ver na prática quem é um pai. E nós temos uma responsabilidade muito grande, vocês, né, no caso, tem uma responsabilidade muito grande. E eu vou contar para vocês como filha. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter um bom pai. E eu vou contar para vocês algumas das características de Deus como pai, e elas são para você, que eu observei no meu pai também, e como elas se aplicam na nossa vida. A primeira é que, eu observando meu pai, eu vi que Deus é doador. Fala comigo, doador. Aí em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo que, fala comigo, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior característica fala assim, porque Deus amou, Ele deu. A primeira característica que eu vejo em Deus é que Deus é um Deus doador. Quando a gente fala que nós recebemos um dom de Deus, é uma doação divina de graça que é dada para as nossas vidas. Eu não sei quantos conhecem meu pai. Para quem não sabe, está nos visitando. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Faz assim com a sua mão. Oh, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Meu pai é o pastor Ibe, é o pastor fundador dessa igreja. Então, todo mundo aqui conhece ele. Então, se você não conhece, me perdoa, eu vou apresentar um pouquinho do meu pai também aqui hoje. Quem não conhece meu pai é um doador nato. Ele, olha, eu cresci vendo ele abençoar pessoas. Tudo que ele pode. Dá dinheiro, ele dá as coisas dele, ele tira aqui a roupa dele, se for o caso, e dá para alguém na rua. Ele ama ouvir a história das pessoas. Então, a gente viajava, a gente ia num restaurante. Daqui a pouco meu pai estava conversando, puxava assunto com o garçom e perguntava da vida dele, da casa dele, da família dele. Daqui a pouco ele pegava e dava um dinheiro para aquela pessoa. Ele é um doador nato. E sabe o que é o mais interessante sobre a paternidade de Deus? Que além dele nos dar o seu filho, ele nos deu o seu nome e nos fez herdeiros. E mais do que isso, ele nos deu a missão dele para que nós propagássemos aqui na terra. Uma das coisas que eu acho incrível sobre os pais, não somente o meu, mas os pais de maneira geral, é que os pais aí vão se lembrar. Você doou horas de sono, doou ou não doou para os seus filhos? É o sono que você, às vezes, passou longe da sua casa. Você tirou, muitas vezes, do seu prato para colocar no seu filho. Você deixou de comprar algo para você para comprar o seu filho. Você deu tempo, você deu paciência, você deu dinheiro, você deu um mundo para os seus filhos. E confirma comigo se é verdade. Você não sentiu que era sacrifício, você sentiu que era a sua missão. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Não parecia sacrifício, parece que você nasceu para aquilo. É ou não é? É ou não é? Sabe por quê? Porque nasceu mesmo. Porque isso é dom de Deus colocado sobre a sua vida. Isso é a própria natureza do Deus Pai colocado sobre você. Uma das coisas que eu me emociono muito, o meu pai, ele é filho de ingleses, né? Na verdade, a minha avó ela nasceu no Brasil, mas ela é descendente de inglês. E minha avó foi professora de inglês a vida toda. E meu pai sempre achou o inglês a coisa mais linda da vida dele. E sempre morreu de vontade de falar inglês. Só que, apesar de ter uma mãe professora de inglês, ele não aprendeu durante a vida a falar inglês. Depois de adulto, ele fez um curso e ele fala inglês, sim, aquele inglês do jeito dele, sabe? Aquele assim, ele fala, os outros que não entendem ele, mas que ele fala, ele fala. Né, Kiko? E uma das coisas que me emociona muito é que ele fez questão absoluta, mesmo sendo uma época difícil, eles com 3 filhas, pagando colégio particular, eles fizeram um esforço, deixaram de fazer outras coisas para que pudessem pagar um curso de inglês para mim e para as minhas 2 irmãs. Nós fizemos inglês
durante boa parte da nossa vida e com sacrifício. Ele poderia fazer um curso de inglês para ele. Ele poderia realizar aquele sonho. E uma das maiores frustrações, ele veio aprender a falar inglês depois dos 50 anos. Uma das maiores frustrações dele era isso. Ele, puxa vida, eu sou neto de inglês, a minha mãe é professora de inglês e eu não sei falar inglês. E ele depois foi aprender, mas durante toda a nossa infância, ali, a juventude, ele investiu para que nós fizéssemos. E há 2 anos atrás, quando a Jessica Tate esteve aqui na nossa igreja ministrando, ela é americana, missionária, eu fiz a tradução dela, né? Então, ela pregou e eu fiz a tradução aqui na hora da pregação. Eu nunca vou me esquecer. Você sabe que meu pai é publicitário, né? Ele pegando o celularzinho dele aqui, ó, saindo aqui, daquele jeitinho dele. Vocês já viram ele fazer isso muitas vezes. E aqui, ó, filmando aqui, ó. E ele entra aqui na frente do palco, tá nem aí, né? Aí aqui, ó, e filmando, e colocando no Instagram dele, morrendo de orgulho da filha dele, fazendo a tradução da pregadora americana. Um sonho que talvez ele poderia estar realizando. É uma coisa que eu sei que ele teria vontade de fazer, mas ele abriu mão para que eu pudesse fazer. E é isso que um pai faz. Ele doa para que a próxima geração, para que a sua próxima geração possa ir mais adiante do que ele. Os pais, eles constroem paredes e o teto para que em cima do seu piso, do seu teto, seja o piso dos seus filhos. É ou não é verdade? Quantos de vocês que estão aqui falam, eu não tive oportunidade de estudar, mas o meu filho vai estudar no melhor que eu puder dar para ele. Eu não tive oportunidade de viajar, mas eu vou ajudar meu filho. Eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade, mas meu filho vai fazer. Eu não tive oportunidade de ter isso, mas meu filho vai ter. Quem colocou isso aí foi o seu Pai Celestial, porque é assim que Ele vê você. E eu tenho como provar. Lá em João, no capítulo 14, versículo 12, fala assim, Jesus está reunido com os discípulos e fala assim, olha, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e obras ainda... Jesus estava falando, eu estou construindo um ministério, eu estou vindo à terra como homem, eu estou pagando o preço do pecado, eu vou morrer na cruz do Calvário, eu vou ressuscitar ao 3º dia, toda a autoridade me foi dada, ele disse lá em Mateus no capítulo 28, portanto, ide e discipulai as nações, ide e pregai o evangelho a toda criatura, vão e vocês serão abençoados, vocês vão expulsar demônios, vocês vão trazer restauração e cura. O que é isso? Isso aqui é um Deus doador, assim, eu conquistei a autoridade que foi perdida pelo homem. Eu conquistei aquilo que Adão negociou e entregou para a serpente. Eu conquistei a santidade, eu conquistei a autoridade, eu conquistei o poder sobre a terra. Eu conquistei tudo isso, eu estou dando para vocês. Mas não é para parar aqui, é para vocês irem adiante. Eu estou dando a vocês porque uma geração lança a próxima geração. Vocês entendem que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Vocês entendem que nós somos feitos filhos de Deus e como filhos de Deus nós recebemos a herança para que nós possamos ir além. O ministério de Jesus, ele vai ser maior nas nossas vidas. Eu quero ouvir um amém. A unção de Jesus vai ser maior no nosso tempo do que foi na geração passada. Eu quero ouvir um amém. Os sinais e as maravilhas vão se manifestar mais nas nossas casas, mais nos nossos trabalhos do que na geração passada. Eu quero ouvir um amém. Os seus filhos serão mais poderosos na terra do que você foi. Eu quero ouvir um amém. Porque essa é a característica da paternidade de Deus nas nossas vidas. Ele é doador, nós também seremos. Amém? O meu Pai é doador. O meu Pai Celestial é doador. O seu Pai Celestial já te deu todas as coisas. Fala amém. Eu não pulei Gálatas, mas depois eu vou ler. Segunda característica que eu vejo no meu Pai, e que eu vejo também no nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele é empoderador. Ele nos empodera. Eu pensei em chamar esse ponto de encorajador, mas eu acho que empoderar é mais forte. Encorajar tem aquela coisa assim de, vai lá, você consegue. Empoderar não, é aqui ó. É você pegar a chave do teu carro, dar na mão do teu filho e falar, vai lá, você consegue. Para mim é mais ou menos assim, sabe? É empoderar. E tem uma coisa sobre empoderar. Tem uma coisa sobre empoderar. Você dá poder para aquela pessoa que tem responsabilidade. É ou não é?
Você dá a chave do teu carro para o seu filho quando você confia nele para dar a chave do carro. Você dá a chave quando você... Não é quando você acredita, é quando você tem certeza. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Aí você empodera. É assim ou não é? E é isso que Deus olha quando vê você. Com perdão assim da comparação, é mais ou menos aquela caixa de presente do menino, cheio de cocô de cavalo. Eu ganhei um cavalo. Tem hora que eu me sinto assim com Deus. Só um monte de coisa. Deus fala assim, caramba, eu vejo uma grande mulher aqui. Às vezes você é um amontoado de histórias e sentimentos bagunçados. E Deus olha para você e fala, eu vejo um grande homem de Deus aqui. Às vezes a gente é um monte de cacos juntos. E Deus olha e fala assim, eu vejo aqui uma pessoa de integridade, de caráter, que vai ajudar outras pessoas. Às vezes tudo que você tem é uma empresa falida. Deus fala assim, eu vejo aqui um homem que vai se levantar e vai dar a volta por cima e vai ser testemunha, inspiração e exemplo para muitas pessoas. Tudo que a gente via era um conjunto de 12 homens, alguns bem desajustados, alguns bem excluídos da sociedade, alguns que não eram os mais preparados. No entanto, Deus viu ali um exército capaz. Deus viu ali uma equipe capaz de levar e difundir um evangelho para todo mundo. E aqui estamos, mais de 2000 anos depois, o evangelho prosperou. Porque quando nós vemos só um amontoado de coisas, um amontoado de sentimentos e de histórias embaraçadas, Deus olha para nós e Ele nos empodera. Ele fala, eu acredito em você. Eu dou, Pedro, eu vou ser uma pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu acredito em você. Você vai me trair, você vai me negar, né? Trair no sentido de negar, que eu estou falando. Você vai me negar, mas você não é o seu erro. Você é uma pedra. E eu acredito que nessa pedra a minha igreja vai ser edificada. Eu vejo você, ele não olhou para Pedro, sabendo que Pedro iria o negar, sabendo que Pedro falou, eu nem conheço esse homem, eu não ando com eles, eu não sou dessa turma. Deus olhou para Pedro e falou assim, eu não resumo você ao seu erro. Eu sei que você vai ser um apóstolo, que vai edificar a igreja, que vai viajar, que vai anunciar, que vai pregar com poder e intrepidez, e eu sei que você vai morrer por mim. E às vezes tudo que nós estamos vendo é nós negando a Jesus, e Ele está enxergando a gente como pedra que vai edificar a igreja. Posso ouvir um amém? Ele acredita em você, totalmente em você. Empoderar, aí vem. É muitas vezes te empurrar para situações difíceis. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você está passando por uma luta hoje? Problema na sua casa? Uma situação que você está lutando para resolver? Boa notícia, você está sendo empoderado. Empoderar é te empurrar para uma situação difícil, que você vai ter que resolver. Quando nós passamos por lutas e aflições da nossa vida, Deus está nos empoderando. E isso é um papel que o pai faz e que a mãe não faz. É ou não é, gente? Mães. Quem aqui fica, meu Deus do céu, misericórdia, meu marido é louco, tem hora que eu acho que ele está tentando matar nossos filhos. Quem aqui já passou por isso? Meu Deus, homem não faz isso, joga a criança lá em cima, bate a cabeça dela no teto. Só, meu Deus, por quê? Porque o papel do pai é empoderar. Cadê aquela foto? Bota lá a foto, vou mostrar como meu pai empoderava a gente. Não, a gente não era sem terra nessa época. Tá? Isso aqui é uma grande aventura. Nós tínhamos uma fazenda lá no final do Pessul, lá no final, depois da última rua do Pessul. Aí você andava numa estrada de terra, aí descia lá o morro, era lá embaixo. Tinha uma chácara lá. E a gente, a Laís, cara, tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos, uns 6 aninhos. Eu devia ter 8, a Liz devia ter 10. Mais ou menos ali. E aí meu pai pegava essas 3 meninas, botava em cima do cavalo, e a gente saía do Pessul, atravessando. Passava ali Pessul, passava ali pela Ceilândia, passava ali por Taguatinga, aí vinha atravessando tudo aqui, até vir parar aqui na Arniqueira. Fazia a travessia a cavalo, atravessando rua,
trânsito, no meio daquela confusão, com a Laís, gente, 5 para 6 anos, sozinha num cavalo, ninguém ia com ela não, minha mãe não. Minha mãe acho que ficava no carro intercedendo, falando, Deus, misericórdia. E colocava, a gente achava o máximo. Com essa idade aí, eu sempre conto as histórias dos cavalos, mas é porque eu fico pensando hoje, eu falo, jamais, hoje, as minhas sobrinhas estão, a Nicole está quase da idade da Laís naquela fase ali. Eu fico imaginando se meu pai virasse falando que ia andar, sei lá, 23, 25 quilômetros a cavalo no meio da cidade, atravessando rua. Gente, era uma pista assim, ó, aquela... Como é que é o nome? Aquela comercial ali de Taguatinga, passando ali tudinho de cavalo sozinha, a menina de 6 anos de idade, sozinha, guiando um cavalo enorme. Você fica, gente, é louco. Mas sabe o que é isso? Empoderamento. De verdade. Até hoje eu agradeço. Olha, a gente andava na chácara lá, aí tinha uns barrancos assim, na fazenda, né? Aí tinha uns barrancos que tinha um córregozinho que passava. E era barranco alto, assim, que o cavalo tinha medo de entrar. O cavalo tinha medo de entrar lá no barranco, porque era muito íngreme, aí ele tinha que entrar, passar por dentro do córrego e depois subir o barranco do outro lado. E aí meu pai botava a gente pequenininha no cavalo desse jeito e falava assim, olha, vocês têm que entender que o cavalo sabe quando manda em vocês e quando vocês mandam nele. Então, você tem que mostrar para o cavalo que quem manda são vocês. E na hora que chegar lá no barranco, você bate assim com os pés na barriga dele, tipo, e mostra para eles que quem manda são vocês. E ele vai ter que obedecer. Empoderamento, gente. Eu lembro da sensação daquele frio na barriga quando ia chegando perto do barranco, de, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Diante de Deus, eu ia chegando perto do barranco assim, ia me dando aquele frio na barriga, aquele medo. Mas eu jamais falava que estava com medo, né? Porque eu que mando no cavalo. E eu lembro direitinho de quando chegava perto, de respirar, fazer aquela cara assim, vamos, meu pai, isso. Aí dava umas varinhas para a gente, mete a varinha no cavalo, porque ele vai descer. E a gente, aí ele ia, atravessava na nossa frente, ficava lá do outro lado olhando. E batia nos cavalos. O cavalo meio assim, às vezes, ia, descia, atravessava. Quando passava do outro lado, venci. A próxima vez eu já não tinha mais o frio na barriga. A próxima vez eu já não tinha medo. Por quê? Porque o meu pai me tirou da zona de conforto. O meu pai me empoderou e falou o seguinte, você tem que entender que você manda nesse cavalo. O cavalo pode ser grande, pode ser assustador, pode ser um desafio, pode ser um barranco. O cavalo tem medo, mas você não vai ter, você vai dar conta. É assim que se faz. Passou na nossa frente, mostrou como é que era, ficou do outro lado. Vai, minha filha, mete a espora cavalo que você vai conseguir, é isso que o seu Deus faz por você. Você fala, eu não vou dar conta de passar por essa prova, eu não vou conseguir passar por essa crise no meu casamento, é melhor eu sair fora, eu não vou conseguir educar meus filhos, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro. O seu pai fala, querido, presta atenção, você tem a autoridade de Jesus na sua vida, você é herdeiro de Deus, mete espora nesse cavalo e manda brasa, porque você vai sair do outro lado. Isso é empoderamento, não é fácil, dá frio na barriga, dá medo, você tem dúvida se você vai conseguir ser um bom marido, se você vai conseguir ser um bom discípulo, mas do outro lado, o seu pai já atravessou o caminho, o seu pai já passou do outro lado, o seu pai já te deu poder para fazer e você vai fazer. Amém? Ser empoderado é muito bonito no discurso, mas na prática é luta. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que nos faz vitoriosos, mais que vencedores, em todas as coisas. Quem crê e recebe fala amém. O nosso Pai é empoderador. E o negócio, gente, gruda na gente de um jeito. Eu lembro direitinho, passado umas fases aí, da fase do cavalo, eu estava na escola adolescente já. Ali pelos meus 14 anos. E aí conversando com as amiguinhas, né? Aí uma amiguinha vira assim para mim. Ai, coisa de adolescente. Eu assim, estava gostando do menino, o menino não prestava, fazia ela de boba. E ela, mas você sabe como é que é, né, Anne? A gente não manda no coração. Hã? Como assim? Quem manda no seu coração é você. Mete espora nesse... Sabe aquela coisa assim? O negócio grudou de uma maneira que você entende que você foi empoderado. Você entende que você consegue lidar com as coisas. Você entende que o seu coração não pode mandar em você. O frio na barriga, o medo da adversidade não manda em você. Você entende que você foi instruído por um Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Fala comigo, meu Pai me empodera. Amém. Olha o que fala aqui na palavra. Mateus,
Aí eu já falei para vocês, Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus se aproximou deles e disse, me foi dada toda a autoridade no céu e da terra. Autoridade, toda a autoridade sobre a terra e sobre o céu são de quem? Fala comigo, de Jesus. Fala comigo, do meu Pai. E Jesus fala assim, me foi dada toda a autoridade. Ele conquistou toda a autoridade. Aí ele fala, então, portanto, vão. E façam discípulos. Ele fala, eu já tenho autoridade. E eu estou entregando autoridade para vocês irem e fazerem discípulos. Então, ele nos entregou para que nós pudéssemos ir adiante e para que nós pudéssemos fazer muito mais. Deixa eu só contar mais uma história do meu pai. Essa não foi comigo, foi com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, a Lise, se envolveu num acidente de trânsito junto com a minha irmã mais nova, a Laís. Foi um acidente bem grave, o carro deu perda total. A Laís, ela estava sem cinto de segurança, ela bateu com a cabeça no vidro e quebrou o vidro com a cabeça e quebrou a cabeça. Não, é verdade, ela teve foi um milagre de Deus. Ela teve um derrame, o impacto foi tão grande que ela teve um derramamento de sangue no cérebro e ele escorreu por uma linhazinha entre o cérebro e o cerebelo e não teve nenhum tipo de efeito colateral, nenhum dano. Deus colocou a mão e preservou. E a Liz estava dirigindo o carro. E, por conta do acidente, ela sentiu muita culpa pela Laís ter machucado. Graças a Deus não foi nada grave, mas o impacto, né, enfim, toda a situação foi muito traumática para ela. E ela tinha acabado de assumir um estágio no escritório que ela trabalha até hoje. E ela era estudante de Direito. E ela precisava de carro para ir ao fórum, para ir, enfim, fazer cópia de processo. Ela precisava de carro para ela poder fazer o estágio dela. E após o acidente, a Lise não quis mais dirigir o carro, porque ela ficou com medo. A Lise não queria mais pegar a direção e ela pediu para o meu pai levar ela no estágio, pediu para levar na faculdade, e não queria, eu não quero, e chorava. Fala comigo, meu pai é empoderador. E meu pai falou assim, vou te ensinar sobre empoderamento, não é nada disso que estão falando na internet. Ele falou assim, minha filha, senta aqui. Deu a chave para ela. Não quero, pai, eu sei que eu estou com medo. Senta no banco motorista, liga o carro. Minha filha, você vai vencer isso. Você está começando a sua carreira, você precisa dirigir. Graças a Deus, Deus colocou a mão, não aconteceu nada no acidente. Não foi culpa sua, não se sinta culpada por isso. Mas eu não quero, você quer. Beleza, liga o carro e você vai mesmo sem querer. Vai chorando. E foi com ela ao lado dela. Ela chorando e dirigindo. Sabe o que é isso? Credo, que maldade. Empoderamento. Sabe quando a palavra diz? Aquele que vai andando, plantando e chorando. O nosso Pai fala para a gente continuar indo, ainda que você vá plantando, chorando, mas vai plantando, porque você voltará colhendo os seus feixes com alegria. Naquele dia, minha irmã foi chorando para o trabalho, mas foi chorando e dirigindo. No outro dia, ela foi dirigindo e já não estava mais chorando. Venceu o trauma. Às vezes, a gente vai vencer os nossos traumas chorando e dirigindo. E o nosso Pai está nos empoderando nesse processo. Amém? Está chorando? Tem vivido dias de choro? Querido, olha para a sua caixa e entende que você está ganhando um cavalo. Amém? Entende que você está ganhando uma bênção, o Senhor está te empoderando. Amanhã você vai para o seu trabalho novamente, mas dessa vez você não vai mais chorando, você vai só dirigindo. E você venceu mais um trauma na sua vida, você venceu mais uma etapa na sua vida. Quem recebe diz amém. Terceiro, outra característica do meu pai, do meu Pai Celestial, que eu aprendi vendo meu pai terreno. O nosso Pai Celestial, ele é perdoador. Fala comigo, graças a Deus. Quem foi perdoado? Amém. Quem muito foi perdoado, esse ama muito mais o Senhor, não é verdade? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei encabulada com meu pai. É como que ele perdoa fácil? Não pode. Olha, gente, eu lembro de algumas situações de ver meu pai muito triste, às vezes com alguma situação que aconteceu na igreja, alguma pessoa que ele ajudou, que ele se colocou na frente, as pessoas queriam esmagar a pessoa, falaram, não, gente, calma, fulano errou, mas não sei o quê, e ajudou, sabe, ajudou mesmo.
E aí, depois passa um tempo, passa uns anos, a pessoa trai, a pessoa vira as costas, fala, às vezes fala mal dele, fala mentira dele. Eu vi algumas vezes, e eu vi ele ficar triste com isso. Gente, dali um pouco, ele perdoa, encontra a pessoa na rua, normal. E eu fico com raiva da pessoa ainda, eu ainda estou com raiva da pessoa, e meu pai está de boa. Ele, não, já passou, está tudo certo. Eu tenho dó de fulano, sabia? Que dó, pai? Que dó o quê? Mas sabe o que é isso? Nosso Pai Celestial é perdoador. Graças a Deus. E se tem uma coisa que nós vamos aprender é perdoar também. Porque se nós fomos perdoados, nós temos que aprender a perdoar. Não é assim que ele ensinou na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Assim como nós perdoamos os outros, o Senhor nos perdoa. Se eu não perdoo o outro, como é que eu espero que Deus me perdoe? Meu pai me ensinou a ser perdoador. E o meu Pai Celestial, Ele me perdoou. Tem uma passagem que eu gosto muito, está lá no Salmo 103, é um dos meus favoritos na Bíblia, que fala assim, a partir do versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Amém. Né, gente? Já pensou? Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Se você sente que você errou demais, se você sente que você decepcionou o Senhor demais, se você às vezes tem vergonha de vir à igreja, eu quero falar para você que o Senhor não fica ressentido para sempre. E Ele nunca vai te retribuir da maneira como você talvez merecia ser retribuído. Ele vai te retribuir com amor. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu amo muito, que ele fala assim, Deus não nos ama porque nós somos amáveis, Ele nos ama porque Ele é amor. Tudo que Ele sabe fazer é nos amar. Então, se você entrou assim, hoje Deus já está quebrando isso sobre a sua vida. Você é bem-vindo nesse lugar. Tudo que você vai receber de Deus é amor. Deus nunca vai te acusar. Deus nunca vai te oprimir. O Senhor vai te libertar para viver uma nova vida. O Senhor vai te libertar e te empoderar para romper com esse passado. Mas o Senhor vai te amar do início ao fim. Eu quero ouvir um amém. Continua. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as transgressões. Olha como é tremendo esse versículo. O Oriente, o Leste, mas o Leste está para lá, né, mais ou menos, o Oeste para cá. Ele está falando como o Leste é distante do Oeste. Vamos sair do leste e tentar chegar no oeste. A gente andou um pouquinho aqui. Estou mais perto do oeste, mas o leste está mais distante. E quanto mais eu ando, mais longe fica, porque o oeste sempre vai estar para lá, e o leste sempre vai estar para cá. E essa distância, ela nunca encurta. Eu posso dar a volta na terra perseguindo o oeste, que eu ainda não vou ter chegado no oeste, porque vai ter... Vocês entendem o que eu estou falando? E a Bíblia fala assim, assim como é distante, e assim como quanto mais você anda para lá, a distância continua aumentando, ela não termina assim. É o amor de Deus por nós. Fala amém. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados e lembra que somos pó. Quarto e último. O meu pai me ensinou que o meu Pai Celestial é o Pai dos órfãos. Foi de onde eu comecei. E isso é uma coisa muito legal sobre o meu pai. Talvez alguns aqui ouviram isso da boca dele. Eu já vi ele fazer muitas vezes. Quando alguma pessoa aqui da nossa igreja perde o pai. Né, Kiko? O que foi que ele falou para você no dia do enterro do seu pai? Peraí, eu vou aí para você falar. Tá com vergonha? Ficou com vergonha? Quem aqui já viu o Kiko falando que meu pai é o pai dele? É esse o motivo. O que ele falou para você? Eu fui lá no ministério, estava acabando as esperanças. Aí, quando eu conheci minha família todo mundo foi. No campo de esperança. Aí o Ibi foi lá me ver. Eu estava lá, sentada lá, um banco lá, um centro do porta de vidro. Ele falou assim para mim assim, Kiko, você meu filho? Ele falou assim, aceita. Ele falou que estava no campo da esperança, quando o pai do Kiko cresceu.
E a família toda estava lá, ele estava sentado num banco, e meu pai chegou e falou assim: Kiko, você aceita ser meu filho? E ele falou: eu aceito. E ele já fez isso com outras pessoas aqui da igreja. A Adriana não está aqui, a Adriana e a Patrícia, né? A Adriana e a Patrícia perderam o pai e a mãe no espaço de um mês. E ele chegou para elas e falou assim: a partir de agora eu vou ser o pai de vocês. As filhas da Adriana chamam meu pai de vô. E ele fez isso com outras pessoas que perderam os pais aqui. E eu queria perguntar, quantas pessoas estão aqui, enxergaram no meu pai, no nosso pastor, um referencial de pai, talvez que você não teve, você conseguiu enxergar nele? Quantos aqui? Foi um pouquinho pai de vocês também. Meu pai me ensinou que o nosso Pai Celestial pega órfãos e faz dos seus filhos, mas de uma maneira muito mais completa do que ele jamais poderia fazer. Olha como a palavra de Deus diz, e isso aqui é muito lindo. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, quantos creram no nome de Jesus aqui? Deu-lhes, para você, o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, pela vontade da carne, nem vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. No momento que você começou a crer em Jesus, você recebeu o direito de ser filho de Deus. Você nasceu de Deus, você nasceu de novo. Salmo 68, versículo 5. Pai aos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente. Lembra que eu falei sobre liberdade? Para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você sabia que essa palavra Abba, Pai, ela muitas vezes a gente traduz ela como paizinho, e é verdade, é uma forma carinhosa. Mas Abba, vocês já viram quando uma criança está aprendendo a falar e ela não sabe falar o nome do pai ainda? Não sabe chamar Rodrigo, João, Felipe. Às vezes não sabe nem falar papai direito. Ela fala pá, 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 pá. Já viram? Abba é isso. É como uma criança que não sabe dizer o nome ainda de Deus completo. E ela fala Abba. Olha que lindo. A palavra está falando, vocês não receberam um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. E vocês foram adotados. E ainda que vocês não conheçam a Deus totalmente, ainda que vocês não saibam chamar o nome dele, se você falar Abba, como uma criança que fala papá, ele já está aqui para você. E esse amor, esse espírito de adoção, ele é tão lindo. Eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar porque tem alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. Uma criança, quando entra numa família, um bebê que não sabe falar nem pai ainda, ele fala Abba. Ele não faz nada para ser amado. Ele só é amado. Um bebezinho não trabalha, não traz dinheiro para dentro de casa. Ele só dá a despesa. Um bebezinho não ajuda a lavar as louças. Ele só faz sujeira. Um bebezinho, ele ainda não consegue conversar com a família. O bebezinho acorda todo mundo de madrugada. Mas ele é amado. Por quê? Porque ele é filho. Porque ele é filho. E quando, aqui em Romanos a palavra fala, vocês foram adotados, vocês se tornaram filhos. A adoção, gente, no Império Romano, que é esse período, ela é muito mais forte do que a adoção nos nossos dias de hoje. Porque hoje uma criança que é adotada, ela tem o direito dos registros da vida dela do passado. Ela tem direito de saber.
Tem um momento quando ela quiser conhecer a história de onde ela veio, ela tem, quando é possível, né, gente, rastrear. Ela tem o direito de conhecer. A adoção na época do Império Romano, apagava-se todo o registro da vida dela passada. A partir daquele momento, ela era filho legítimo daquela pessoa. E os registros dela eram daquela nova família. A vida dela antes acabou, ele era totalmente legítimo. E é dentro desse contexto que a palavra é escrita. Vocês foram adotados. Todo o registro do passado foi apagado. E vocês começam novo. E vocês podem ser crianças, vocês podem ser bebês, vocês podem não contribuir para o reino ainda. Vocês podem não trazer algum tipo de retorno ainda. Vocês não podem saber ainda conversar com o pai ainda. Você pode não trazer algum tipo de benefício para o reino ainda. Você só sabe falar Abba. Você já é adotado, você já é filho. É esse tipo de amor. Vou terminar de ler e a gente vai orar. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus está testemunhando no espírito de algumas pessoas aqui agora. Você é filho. Você é filha. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Se você é herdeiro, você não precisa fazer nada para merecer, já é seu. Você não precisa trabalhar para receber, já é seu. Órfãos trabalham por um salário. Filhos sabem que têm a herança. Órfãos trabalham para Deus. Faz as coisas para agradar a Deus. Não que a gente não faça, tá? Mas filhos trabalham com Deus. E tem uma coisa sobre a paternidade. Essa graça, esse favor imerecido, não nos torna medíocres, nos torna melhores. Posso falar a última coisa agora de verdade sobre meu pai? Quanto mais o tempo passa, quanto mais eu vou amadurecendo, vou envelhecendo, vou conversando com as pessoas, vou vivendo, mais eu amo e admiro meu pai. Porque agora eu entendo coisas que eu não entendia quando eu era criança. Eu entendo sacrifícios que eu não entendia quando eu era criança. E sabe o que acontece? Mais eu tenho vontade de honrar o meu pai. Por isso que nós fomos adotados pelo nosso Pai Celestial. Porque à medida que nós vamos caminhando com Ele, o desejo de honrá-lo só cresce dentro de nós. Nós vamos tomando consciência de quem nós éramos, do que nós estávamos condenados e para onde nós fomos trazidos e a oportunidade de vida nova que Ele nos deu. Quanto mais nós crescemos, mais nós queremos amá-lo e honrá-lo todos os dias da nossa vida. Alguém sente isso também? Feche os seus olhos. Eu vou orar com você, mas eu preciso nesse momento que você se conecte com a paternidade de Deus na sua vida. O Pai dos órfãos, o perdoador, o empoderador e o doador quer se manifestar a você. E eu queria que você se conectasse com Ele. Não precisa fazer uma oração elaborada. Pode ser um Abba. Não precisa ser uma oração bonita. Mas é como a criança que quer realmente o pai, ele fala Abba. E o Abba olha para a criança e pega ela no colo. Tu és um bom pai. É quem tu és. É quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, tu és um bom pai, é quem tu és, quem tu és, quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
dado a eles o direito de serem filhos de Deus. Se hoje você entrou nesse lugar e você está crendo, se você creu, e se você quer se tornar filho de Deus por adoção, entregando a sua vida a Ele, falando: eu quero viver com Jesus, eu preciso dele, eu preciso desse Pai, eu preciso dessa paternidade na minha vida. Se você nunca fez essa decisão, mas você quer tomar ela hoje, e esse Dia dos Pais vai ficar marcado para sempre na sua vida, aí mesmo onde você está, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Você que quer se tornar um irmão por adoção, pode levantar. Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Pode levantar a sua mão, estou vendo aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, fique com a sua mão erguida, eu vou orar por você. Amém, Deus abençoe ali também. Com a sua mão erguida, Deus, nós oramos agora por cada pessoa nesse lugar. Com as suas mãos erguidas, dizendo: eu quero ser adotado por esse Pai de amor. Eu preciso dele na minha vida. Deus, recebe cada um agora no seu reino. Recebe cada um agora na sua família. Dá a eles o direito de filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, onde há maldições e pecados e dores e feridas, que sejam limpos, que sejam curados, que sejam apagados, assim como naquele tempo apaga o registro da velha vida e dá a eles uma nova vida, marca a vida deles para sempre. Eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês: vocês nunca mais vão andar sós, vocês nunca mais vão se sentir desamparados, porque vocês são filhos de Deus, herdeiros de Deus. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida e que eles possam caminhar uma vida de abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês todos agora a ficarem de pé comigo um pouquinho, e nós vamos declarar essa verdade, amém? E enquanto nós cantamos, o poder de Deus doador vai alcançar a sua vida, o poder empoderador vai alcançar a sua vida, o perdão de Deus vai alcançar a sua vida, e o espírito de adoção vai encher esse lugar. Você vai cantar enchendo seus lábios essa verdade: é quem eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, é quem Ele é um Pai perfeito, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Ele escolheu me amar, amém? Vamos nos deliciar nessa verdade, pode ser? Ergue comigo a sua mão lá em cima, feche os seus olhos, é você e o seu Pai Celestial agora. É quem eu sou. És um bom Pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Mais uma vez, tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, e Ele é perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós, mais uma vez, Ele é perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra encerrar, eu quero ouvir a sua voz. Tu és um bom. Bom Pai. Diz. A última vez, tu és um bom Pai. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Dê um aplauso bem forte a esse Pai maravilhoso.